Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para descobrir como os legionários reconheciam o próprio exército nas guerras civis. Então, guerreiros, essa pergunta me foi feita há muito tempo atrás. E parece uma pergunta boba, mas na realidade não é. Porque quando os soldados romanos lutavam, obviamente, com bárbaros, povos selvagens, cartagineses, obviamente ficava claro quem era o inimigo. Mas o que acontecia quando os romanos lutavam contra romanos e no campo de batalha tinham milhares e milhares de soldados praticamente com o mesmo equipamento? Eles começavam frente a frente, lógico, mas depois, no decorrer da batalha, no calor do momento, quem é amigo? Quem é inimigo? É uma pergunta diferente e a resposta não é simples. Eu fiz uma pesquisa focada na organização do exército romano e no seu armamento. Óbvio que eu já tinha conhecimento e lido muita coisa. Inclusive eu fiz vários vídeos aqui no canal. Mas eu quis ir mais a fundo nas fontes antigas. E a resposta não é realmente simples. Porque para começar, não existiam uniformes. Não era como um time de futebol. Ou como hoje, cada exército tem o seu uniforme com cores diferentes. Cada tropa especializada. Eles não tinham faixas ou classificações coloridas para você distingui-los no meio do tumulto. E por mais que os elmos tinham as suas particularidades, eles eram muito parecidos. É claro que cada elmo podia ser personalizado, mas não existia diferenças assim fundamentais que você conseguiria distinguir de longe. Olha, aquele é fulano, o outro é cicrano. A mesma coisa acontecia com as espadas. Na época do gládio, por exemplo, existiam gládios mais trabalhados, mas na hora da batalha você não teria tempo, você não conseguiria olhar na espada dos soldados e dizer: não, aquele ali tem uma águia perto da empunhadura, perto do cabo, aquele ali é meu amigo. Nesse meio tempo, provavelmente, você já teria virado comida de corvo. Então, como eles conseguiam distinguir amigos de inimigos? Em primeiro lugar, pelas insígnias, os emblemas da sua legião. Os emblemas legionários não eram só um instrumento de beleza, era o primeiro modo para se orientar no campo de batalha e assim distinguir os inimigos e os aliados. Isso, meus amigos, eram instrumentos fundamentais e importantíssimos. Havia também outro aspecto, o da observação. Isto é, as batalhas do mundo antigo não eram batalhas improvisadas, não era uma coisa que acontecia em poucos minutos. Na realidade, na maioria das batalhas, principalmente em uma guerra civil, as unidades se estudavam antes do combate. Portanto, por vários dias, você via o oponente, como ele era composto, como era a infantaria dele, qual o tamanho da tropa de cavalaria disponível para ele. Tinha um estudo que podia durar vários dias, e nesses dias eles pegavam informações que possibilitavam um modo de distinguir os próprios adversários. E depois, para um terceiro elemento, e eu diria talvez definitivo, seria o escudo. Porque aqui temos duas fontes antigas que confirmam isso. Temos Tácito, falando da batalha entre Otão e Vitélio. Ele nos diz exatamente que o escudo era talvez o único elemento que permitiu distinguir uma unidade de legionários de outras. E isso é tão verdade que ele nos conta uma pequena história, dizendo que no meio dessa batalha, ou nos dias logo depois, 2 legionários aproximaram-se do acampamento inimigo e roubaram 2 escudos. Com esses escudos roubados dos inimigos, eles conseguiram se infiltrar no acampamento inimigo. Com os escudos, eles passaram totalmente despercebidos, e assim eles sabotaram os planos e os equipamentos dos adversários. Essa história que Tácito conta, enquanto obviamente contava acontecimentos mais importantes e maiores, nos confirma que o escudo era um dos poucos elementos para se distinguir um exército do outro em uma guerra civil. Tem uma outra fonte que é Vegésio, um homem que foi escritor, militar, poeta, historiador, médico e administrador. Essa fonte diz assim:
Para que os soldados, no tumulto da batalha, não se afastassem muito das suas tropas, os escudos eram pintados com símbolos diferentes para cada coorte, e na parte interna de cada escudo era escrito o nome do soldado que o portava, o nome da coorte ou da centúria desse legionário. Informações interessantes essas, né? Eu espero ter esclarecido um pouco dessa dúvida que provavelmente algumas pessoas tinham. Lembrando que eu sempre deixo registrado as fontes aqui, se não no vídeo, eu deixo elas na descrição dos meus vídeos. Infelizmente, muitas fontes e obras que eu cito aqui no canal não foram publicadas no nosso país e na nossa língua. Mas isso, para mim, é bom, porque assim posso trazer um conteúdo realmente diferente para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma pergunta simples, mas difícil de responder. Eu desejo tudo de melhor para vocês.